Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. E que possamos estar firmados na palavra do Senhor, na doutrina santa do Senhor. Né, meus irmãos? E não ser como muitos, ser levado por qualquer vento ou raio de doutrina. Como muitos aí estão igual a folha ao vento, uma folha seca, que ela é levada para onde o vento soprar. E assim também tem muitos que estão sendo levados por qualquer vento e raio de doutrina. Mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus, estar edificado sobre a rocha, como o Senhor Jesus falou. Mateus 7,24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, temos que estar edificados na palavra do Senhor, na doutrina santa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos tomar cuidado com ventos de doutrina e raios de doutrina. Estaremos aqui no ensinamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Estaremos tratando aqui, falando sobre alguns assuntos. Amém? O livro que nós estaremos meditando é Deuteronômio 7 e o verso 26. Glórias ao Senhor Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo 7 e o verso 26, né? Vamos estar falando aí sobre a televisão, sobre os telões, sobre as filmagens. Louvado seja Deus e sobre outras coisas. Amém, meus irmãos? Vamos estar aprendendo aqui da doutrina do Senhor Jesus, né? Da palavra de Deus. Amém? Deuteronômio 7, 26. E a palavra vai nos dizer assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, amada igreja, nós bem sabemos que a televisão, ela já foi rejeitada por Deus há muitos anos atrás. Desde o surgimento da televisão, Deus já tinha rejeitado ela. E também sabemos aí que antigamente até algumas igrejas começaram a permitir a televisão. Algumas igrejas de doutrina. Mas ali Deus começou a mostrar, né? Para os servos dele, para as servas dele, que não agradava a ele. E ali já se levantou muitos vasos para pregar contra a televisão. Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, vemos que é uma coisa que é rejeitada por Deus já há muito tempo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então vemos aí, amada igreja, que o diabo ele fez o que ele aperfeiçoou aquilo que ele já tinha criado. Antigamente as televisões, elas não tinham acesso à internet. Antigamente as televisões eram aquela imagem preto e branco, quando foi criado, né, meus irmãos? E era de outro modelo, não era um modelo dessas finas aí não. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, vemos que no século de hoje, no dia de hoje, o que o diabo fez? Ele só aprimorou, aperfeiçoou o projeto que ele criou. Então, meus amados irmãos, nós vemos que antigamente, aquela televisão, onde a imagem era preta e branca, onde a imagem ali era distorcida, não era uma imagem clara das pessoas ali, quando transmitia, mas só aquilo dali, só daquele jeito ali, já cativava muitas pessoas. Já deixavam presas muitas pessoas. Louvado seja Deus. Então nós vemos que com aquela imagem, daquele jeito, preto e branco, uma imagem não clara, já estava cativando muitos crentes, meus irmãos. E imagine no dia de hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da modernidade, porque o profeta Daniel falou, meus amados irmãos, que a ciência ia se multiplicar. Então nós vemos que a tecnologia está se multiplicando de uma forma tremenda, de uma forma muito grande. E vemos que com isso o diabo ele aperfeiçoou aquilo que ele já tinha criado. Ou seja, meus irmãos, fez só dar mais uns retoques, uns aperfeiçoamentos, o que vemos hoje em dia aí, as televisões smart, né? Onde ali pega acesso à internet,
você tem acesso a Netflix, você tem acesso ao YouTube. Louvado seja Deus. O diabo ele aperfeiçoou, meus irmãos. E hoje em dia, quantos crentes, meus amados irmãos, que até se diziam de doutrina, outros que até se dizem de doutrina, mas está com a televisão smart dentro de casa, mas está com a televisão dentro de casa, meus irmãos. Não, eu tenho aqui, é para assistir aqui o filme evangélico. Eu tenho aqui a televisão, mas é para assistir, louvado seja Deus, as programações evangélicas. Os filmes que passam na Netflix, os filmes que passam no YouTube. Ei, meu irmão, você está colocando abominação dentro da sua casa. Você está colocando maldição dentro do seu lar. E a sua casa, a sua vida está sendo anátema. Louvado seja Deus. Aqui já está dizendo no Deuteronômio 7:26, não meterás a abominação em tua casa. Então nós vemos aí os crentes, meus irmãos, metendo abominação dentro de casa, dentro do seu lar. Glórias ao Senhor Jesus. E para ele acha que só porque está vendo o filme evangélico, mas é filmado, meu irmão. Mas ali você está vendo ali as pessoas se movimentando para lá e para cá. Filmagem. E ainda por cima, a televisão, como eu expliquei, ela já foi rejeitada por Deus. Ah, irmão, mas eu vou usar aqui a televisão. Glórias a Deus. Para me ver aqui os canais de áudio, doutrina, Não é só para me ver aqui os canais de áudio. Ei, meu irmão, a televisão ela já foi rejeitada, acabou. Se Deus já rejeitou, pronto, meu irmão. Não tem jeito. Se você é crente, você ama a doutrina, você não vai usar uma coisa que Deus já rejeitou. Você não vai colocar uma abominação dentro da sua casa. Você não vai colocar uma abominação dentro do seu lar, da sua família, para trazer maldição, para os demônios entrar dentro da sua casa, do seu lar. Então às vezes é por isso aí, ó, que o teu lar é agitado, que a pessoa não consegue progredir espiritualmente, porque está com maldição dentro de casa. E ali, meus amados irmãos, os demônios começam a entrar no lado daquelas pessoas, e ali começa a causar contenda, começa a causar discórdia. É os pais com os filhos não se entendem, as esposas com o esposo não se entendem, irmão com irmão não se entende. Louvado seja Deus, porque o demônio já entrou através dessa televisão. O demônio da divisão, o demônio da contenda, o demônio da discórdia. E esse lá não consegue se entender. E às vezes até brigar, mas eu quero assistir a programação fulano de tal. E o outro, não, eu vou assistir o filme evangélico fulano de tal. Aí começa, não, mas o outro eu quero assistir o desenho. E por aí vai, meus irmãos. Coloca dissensão por causa da imagem de idolatria da televisão. Louvado seja Deus. Então, quantos cristãos que deixam de orar, que deixam de jejuar para estar de frente da televisão, para estar ali prostrado de frente da televisão, contemplando as coisas mundanas que estão passando na televisão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vejamos, louvado seja Deus, que a televisão não tem nada de bom para o crente, mas se ela não traz edificação nenhuma para a vida do crente. Vejamos, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus falou pela sua palavra, que a candeia do corpo são os olhos. E se todo o teu corpo, e se tu olhar para uma coisa tenebrosa, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se nós olhar para uma coisa que tenha luz, que tenha edificação espiritual para a nossa vida, todo o nosso corpo terá luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, muitos falam, mas eu vou assistir só aqui o programa evangélico, mas depois que passa o programa evangélico, vai estar lá passando lá, louvado seja Deus, um comercial de cerveja. Vai passar lá uma mulher rebolando, dançando funk. E você vendo, meu irmão, aquilo dali, que tipo de crente é você? Que homem de Deus é você? Louvado seja Deus. Que está vendo aquelas imundícias da televisão. Você que se diz servo de Deus, aí depois está lá passando na televisão a programação de cerveja, apologia à cerveja, apologia ao futebol, apologia à nudez, à lascívia, e muitos crentes lá vendo. Glórias ao Senhor Jesus. Então, vemos que o corpo dessas pessoas são corpos tenebrosos.
Vejamos, meus amados irmãos, em Mateus 5, 28, que a palavra do Senhor nos diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quantas irmãs têm cometido adultério através da imagem de idolatria chamada televisão? Onde vai passar lá um comercial lá de uma mulher dançando funk de short curto. Às vezes está usando um cropped, às vezes está usando só o sutiã ali. E o crente lá de doutrina, que se diz doutrina ou de meia doutrina, está lá vendo. E aí, meu irmão? E aí? Você olhar para aquela mulher, admira ela, achar bonita, você já cometeu adultério. Você olhar para aquela mulher e achar ela bonita, você já cometeu fornicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tá lá a irmã, vendo as novelas, glórias ao Senhor Jesus. Depois tá lá louvando na igreja, se envolvendo com mentira, minha irmã. Porque a novela é uma mentira. Nós vemos ali que novela ali ensina o quê? Ali tem um casal ali na novela, aí o outro vai lá, começa a se engraçar por outra mulher, comete o adultério. Nós vemos ali que os jovens na novela começam a namorar cedo, comete a fornicação. E a crente, o crente, louvado seja Deus, está lá vendo. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, então está se envolvendo com mentira. Você está sendo participante de mentira, meu irmão. Você está contemplando as obras que o diabo está fazendo, as obras cenográficas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, os vídeos e as filmagens das imundícias que o diabo fez, está lá contemplando. Aí às vezes está lá no culto, não, eu tenho que chegar cedo em casa, porque para não perder a novela das 9. Eu tenho que chegar cedo em casa para não perder a minissérie das 10. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você está sendo um idólatra. Então você não está servindo a Jesus, mas você está servindo a Amon. E a palavra do Senhor diz: não poderei servir a dois senhores, ou há de agradar um e odiar o outro. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem televisão, que já sabe que é pecado e está continuando, você tem que se decidir. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Porque a televisão é dele, então quem está assistindo, quem está contemplando, quem está admirando, está servindo a Satanás, a Amon. A Bíblia já diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem do que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Certa feita, meus amados irmãos, uma irmã estava pregando. Louvado seja Deus. E ela recebeu a oportunidade e ela falou assim: vamos abrir aqui na novela das 7. Então, meus amados irmãos, o pensamento dessa irmã não estava em cultuar a Deus. Não estava em prestar o culto a Deus. Estava onde, meus irmãos? Na novela das 7. Já estava o quê? Apressada de terminar o culto logo. Eu não assisti a minha novela. É desse jeito, meus irmãos. E diz que tem Deus no coração que guarda a palavra. Como é que guarda a palavra desse jeito, meu irmão? Como é que guarda a palavra desse jeito, minha irmã? Aí o crente que se diz crente está lá, assistindo o jornal, onde vai contemplar ali as maldades que Satanás fez. Louvado seja Deus. Onde vai contemplar ali as ruínas que o diabo fez. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E ele está lá contemplando as coisas que o diabo fez. Aí passa lá, fulano roubou aqui, fulano roubou acolá. Uma pessoa morreu de acidente, de batida de carro, bateu de frente com o caminhão. E ali aquelas 4 pessoas morreram. E o crente está lá vendo. Aí vai mais adiante. A mulher que foi morta estuprada. Crime violento, meus irmãos. O outro foi morto esquartejado. E o crente está lá vendo. A criança que sumiu foi encontrada morta. E o crente está lá vendo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É desse jeito, meus irmãos. Ei, meu amado irmão. Teu corpo é tenebroso. Louvado seja Deus. Teus olhos não são bons. Teus olhos estão vendo coisa boa. Teu corpo é tenebroso, meu irmão. E assim também o teu coração vai ser tenebroso. Então nós vemos muitos crentes aí, meus amados irmãos, que dizem: mas o importante é ter o coração limpo. Como é que a pessoa tem o coração limpo desse jeito, meus irmãos?
Como é que a pessoa tem o coração limpo desse jeito, minhas irmãs? Se está contemplando as maldades que o diabo fez. Aí aparece ali um bandido que matou ali 3, 4, tá preso. Aí ele fala assim, merece mesmo, merece ser preso mesmo. É desse jeito. Aquela vida que foi usada por Satanás para tirar aquelas vidas daquelas pessoas. E a pessoa tá lá e ainda quer julgar. Nós sabemos, meus irmãos, que essas pessoas que tiram a vida da outra pessoa, ela é usada por o diabo. Então o que a gente pode fazer? Orar por elas. E não estar contemplando, admirando o que ela fez, o que ela cometeu. Através da imagem, através da idolatria chamada televisão. Vejamos que Isaías 33, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer: o que anda em justiça e que fala com retidão, e que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode as suas mãos todo presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Olha aí, meus amados irmãos. Está vendo, meus irmãos? Este habitará nas alturas e as fortalezas das rochas serão o seu alto. Esse, meus amados irmãos, habitará no céu. O crente que não tem a imagem da televisão dentro de casa, o crente que não tem aí, louvado seja Deus, a imagem da idolatria, né? O crente que não está aí, vendo aí de frente da televisão, as mortes aí que o diabo faz, as impiedades dos ímpios que os ímpios cometem, o crente que não está se envolvendo com novela, o crente que não está se envolvendo com minissérie, com filmes de ação, filmes aí de moralidades sexuais, né? Louvado seja Deus, esse habitará nas alturas. Esse crente, meus amados irmãos, vai morar no céu. Esse crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai morar nas mansões celestial. Porque ele se aparta das maldades, louvado seja Deus, que transmite a imagem da televisão. Porque ele se aparta, louvado seja Deus, do mundanismo que a televisão transmite. Então, meus amados irmãos, hoje em dia, os crentes já estão colocando o mundo dentro de casa através da televisão. Louvado seja Deus, coisas mundanas que acontecem em outros países, eles trazem para dentro da casa deles. Glória ao Senhor Jesus. E até pessoas ficam doentes, depressivas. Vemos aí que veio a pandemia do coronavírus. Meus amados irmãos, eu conheci muitas pessoas que elas estavam o quê? Pessoas doentes, pessoas amedrontadas, pessoas com depressão dentro de casa. O porquê disso, meus amados irmãos? Por causa da televisão. Que a televisão transmitia o vírus, coronavírus, né? Quem assiste televisão aí, porque eu ouvia muitos falando isso, né? Eu não assisti televisão, mas eu ouvia muitas as pessoas falando. Glórias ao Senhor Jesus. Tá passando na televisão que o vírus vai estar em fulano de tal, vai chegar em canto fulano de tal. Ainda não tem vacina para esse vírus. E as pessoas ficando doentes, porque estavam vendo as notícias da televisão. E eram pessoas ficando doentes, meus amados irmãos, porque estavam vendo o comercial, o jornal, a televisão. Aí Satanás usa dos crentes da mente deles e fala assim: meu irmão, mas a gente não pode ser desatualizado. Desse jeito, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O diabo coloca na mente desses crentes desse jeito. A gente não pode ser desatualizado não, irmão. A gente tem que ser atualizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essas pessoas estão na idolatria. E a Bíblia diz, fugir da idolatria. A Bíblia diz, os devassos, os idólatras, os afeminados, louvado seja Deus, não herdarão o reino do céu. Então, meu amado irmão, você que está apoiando a televisão dentro de casa, você que está aí com a televisão dentro de casa, você, infelizmente, no dia do arrebatamento, você não vai poder subir. Porque você está com a imagem de idolatria. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos. É dessa maneira. Aí o crente está lá assistindo um filme lá de morte, né? As pessoas lá matando uns aos outros lá.
derramamento de sangue. Aí com pouco tempo vai entrar o quê? O demônio da casa do lado dele. Vai trazer o quê? Perturbação para aquele lá, para aquela casa. Meus amados irmãos, é desse jeito. É dessa maneira. Então, meu amado irmão, fuja da televisão. Você que tem televisão, jogue fora. Se desfaça da televisão em nome de Jesus. Não use mais. Não coloque seu objeto da sua casa, não. Negócio de assistir filme só porque assistir filme evangélico, mesmo que seja, né, até canal de doutrina em áudio, não pode, porque a televisão já foi rejeitada por Deus. Então, naquele dia, quando Jesus voltar, você fica agarrado com a televisão, e aqueles que não têm televisão, que estão com a vida santificada, vai subir juntamente com Cristo, né? E o crente fica lá com a minissérie dele, fica lá na Netflix, fica lá vendo as filmagens. A crente, a irmã, vai ficar na novela. Desse jeito, meus irmãos. Desse jeito. Então, você escolheu a qual Deus você quis adorar. O Deus do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é desse jeito, meus irmãos. Então nós vemos que muito começaram bem na doutrina, mas já caíram da doutrina. Eu me lembro aí que quando eu tinha 12 anos de idade, algumas igrejas que elas proibiam a televisão, né? Quer dizer, desde muito tempo atrás, né, já começaram aí a colocar com a televisão preto e branco dentro de casa mesmo, né? Mas nesse tempo atual, né, quando ainda era aquela televisão de tubo, que era quadrada, né? Eu me lembrei que tinha uma igreja de doutrina, que ainda tinha doutrina, né? Mas ali os irmãos, isso em 2012, já tinham televisão dentro de casa. E essa determinada igreja, ela pregava proibir a televisão. Mas os membros já estavam começando a colocar a televisão dentro de casa. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, aquele povo, aqueles irmãos, eles começaram bem a caminhada deles. Começaram no espírito, mas acabaram pela carne. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Começaram bem, a caminhada bem, mas acabaram pela carne. Louvado nesse nome do Senhor Jesus. Certa feita eu fui visitar aqui, meus amados irmãos, um irmão. Glória a Deus que ele congregava comigo em outra igreja. E eu conversando ali com ele, né? E ele reconheceu que ele estava errado. Ele já estava lá com a televisão dentro de casa, dessas modernas aí, né? Dessas que são finas aí. E ele já estava com a televisão dentro de casa. Ele reconheceu. Ele falou assim pra mim, engraçado, né, irmão? Eu olho pra mim e eu vejo que o irmão está certo em não ter televisão. E eu que já aprendi há muito tempo atrás, estou errado. E ele ficou pensando, meus irmãos. Então tá vendo, meus irmãos? O que é isso aí, meus irmãos? É os pastores mudando. É a doutrina mundana, que diz que tem que usar com sabedoria. É só ter domínio, né? É desse jeito. Então, meus amados irmãos, uma coisa que é rejeitada por Deus, não tem conversa. Com Deus é sim ou não. Ou o crente se converte ou o crente morre, meu irmão. Quando eu falo de morte, é pro inferno, o abismo. Então, meus amados irmãos, ou nós se converte, ou nós somos crente, doutrina, ou nós não somos, ou nós vamos aí para o abismo. Ou nós agradamos o mundo para ir para o abismo. Glórias ao Senhor Jesus. Então é assim, meu irmão, a palavra do Senhor já disse, se Deus não se converter, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Né, meus irmãos? Então, tem muitos crentes aí que não escolheram de que lado vai ficar, se é da doutrina ou se é do lado do mundo. Então, meus amados, essa determinada igreja, ela proibia a televisão, combatia muito. Mas eu lembro que em 2012, os membros de algumas igrejas, não todos, já começaram a aceitar a televisão de casa.
Aí começou lá com os programas evangélicos, né? Programa evangélico mudando, que não prega doutrina. Aí tá lá as irmãs maquiadas. Os pastores lá, que apoiam o segundo casamento, que apoiam o divórcio. Que edificação você vai ter, meu irmão? Né? Que edificação essa pessoa vai ter? Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, infelizmente muitos crentes já caem da doutrina, já caem da graça, por estarem colocando a televisão dentro dos seus lares. Então, meu amado irmão, você que começou no espírito e hoje você tem a televisão dentro de casa, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras de quando você era novo convertido e se desfaça da televisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos mais à frente. Não é só isso não. Não é só isso não. Glórias ao Senhor Jesus. Vemos aí que algumas igrejas mundanas colocam o que? Telão dentro da igreja, né? Ou seja, Satanás não satisfeito em cativar os crentes com a televisão, coloca o que, meus irmãos? Telão dentro da igreja. Porque eu já ouvi pastor dizer, olha, eu tinha televisão. E ali eu passava horas e horas na televisão. Entrava uma programação e começava outra na televisão. Por que, meus amados irmãos? A televisão, ela prende o crente. Então, o que é isso? É o mundo espiritual. É os demônios que estão amarrando aquela pessoa, meus amados irmãos. E ela deixa de ler a Bíblia, deixa de jejuar, deixa de orar, para estar vendo as imundícias do mundo. E a vida daquela pessoa vai descaindo, 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 descaindo. E ela já vai estar o quê? Morta espiritualmente. É igual aquela igreja do Apocalipse. Eu sei que tu tem nome de que vive, mas está morto. Tem muitos crentes que tem nome de que vive. Parece que está vivo. Mas ele espiritualmente ele está morto, meus irmãos. Morto. O homem não consegue mais orar nem 30 minutos. O homem não consegue orar mais nem 1 hora. A mulher não consegue orar mais nem 15 minutos, nem 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 50. Está morto espiritualmente. Só tem o desejo de quê? De ver televisão. Então, meus amados irmãos, é desse jeito. A morte espiritual. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 6, 23, se não me falha a memória. O salário do pecado é a morte. Tanto a morte da matéria, quanto a morte espiritual. Então, muitos crentes já estão mortos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está desse jeito, meus irmãos. Está desse jeito. Eu já ouvi um pastor relatar, eu fui pregar numa igreja aqui, né, meus irmãos? E eu já ouvi o pastor relatando que ele estava uma bênção, começou uma campanha no monte, estava orando, estava buscando a Deus, né? Estava ali jejuando, e um propósito com Deus, se não me engano, era de 20 dias ou era 40 dias no monte. Aí aconteceu uma coisa, e ele começou a ver televisão. Começou a ficar de frente à televisão, e aquilo ali foi esfriando ele, e ele já não foi mais para a igreja. Até se desviou, não foi mais para a igreja, ficou em casa, só assistindo televisão, tudo que passava na televisão. E ele disse que a esposa dele chamava ele para ir para a igreja, ele não ia. Preso na televisão, só vendo as coisas do mundo, meus irmãos. Então, meus irmãos, isso é a morte espiritual. Glórias ao Senhor Jesus. É a morte espiritual. E tem muito crente que compra aí videogame para os seus filhos, né? Para estar lá jogando aquele jogo lá de morte, de idolatria, né? É a mesma coisa do crente estar lá na televisão assistindo futebol. Louvado seja Deus. Está lá torcendo para time de futebol. Idolatria, meu irmão. O apóstolo Paulo falou que a nossa carreira aqui nessa terra não é por uma coroa corruptível, não. É por uma coroa incorruptível. Então Jesus não te chamou para ser jogador de futebol, não. Jesus não te chamou para tu andar de bermudinha, não. Curta, não mostrando tuas coxas. Correndo atrás de uma bola, não. Louvado seja Deus. Jesus te chamou o quê? Para ganhar almas, meu irmão. Jesus te chamou para tu ser diferente. Jesus te chamou para tu ser a luz do mundo. Louvado seja Deus.
Honras e glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, aqui em Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode escolher uma cidade edificada sobre o monte, nem se acenda uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz perante os homens. Então, como é que o crente que se diz crente, que está assistindo televisão, ele tem a luz na vida dele? O ímpio vai olhar e vai dizer: não, isso é igual eu, não tem diferença, né? O ímpio não vai chamar ele para fazer uma oração nele, não. Se tiver o ímpio ali precisando de uma oração, ele vai chamar aquele crente, porque ele vai ver que ele é igual a ele. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Desse jeito, meus irmãos. Então, a luz do mundo, meus irmãos, o crente luz ele é diferente. O crente luz ele é diferente, meus irmãos. Ele não anda usando as cores do mundo, ele não anda fazendo as cores do mundo, não. Mas ele é diferente do mundo, diferente das coisas dessa terra. Olha que diferença tem, meu irmão. Esses crentes mudando, de igreja mundana, que fala assim: ah, eu vou para o céu. Mas falar para ele assim: olha, e o católico? Ele vai para o céu? Não, o católico não vai, não. Ou por que o católico não vai, meu irmão? Não, porque o católico ele adora imagem de escultura, porque o católico, louvado seja Deus, ele faz isso, faz aquilo, e você está na mesma coisa do católico. Você está olhando para o católico, se colocar você e o católico na balança, as obras estão a mesma coisa, meu irmão. Que diferença tem? O católico tem televisão? Tem. O católico lá, na casa tem televisão? Tem. Então, e você também não tem? Tem. Então, que diferença tem? Deus é justo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, se Deus ele vai salvar você com televisão, se fosse assim, Deus ia salvar o católico, o espírita, o macumbeiro, tudinho. Todo mundo ia ser salvo, todo mundo. Mas não é assim, meus irmãos. O crente salvo, ele é o que? A luz do mundo. Ele não anda igual às trevas. Então, os crentes de hoje em dia mudando aí, quer ter televisão de casa, quer andar igual ao mundo, quer ser luz. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É desse jeito, quer ser luz. Mas quando vai vir lá na casa do crente, tá lá com a televisão assistindo novela, jogo de futebol, aquelas minisséries morais, aquelas novelas imorais, aqueles filmes morais que passam na televisão, e ele quer ser a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que no inferno não tem nada de bom, não. No inferno não tem nada de agradável, não. Tanto é a prova que a palavra do Senhor nos diz, glórias ao Senhor Jesus, a lei sobre os endemoniados gadarenos, né? Os endemoniados gadarenos. Aqueles homens estavam com uma legião de demônios nos seus corpos. E nós vemos ali, meus irmãos, que o que os demônios, o que a legião fala para Jesus? Deixa pelo menos nós habitar naqueles porcos. Não foi assim? E eles habitaram naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, foi do mar. Se não me falha a memória, que assim a palavra de Deus testifica. Então, meus amados irmãos, se o inferno fosse bom e agradável, aqueles demônios eles tinham voltado para lá na maior tranquilidade. Mas nós vemos que o inferno é tão ruim. Louvado seja Deus que nem os demônios quiseram voltar para lá. Então, meu irmão, você que está com a televisão dentro de casa, infelizmente você está caminhando para o inferno. E se o crente morrer, meus amados irmãos, com a televisão dentro de casa, na idolatria, ele infelizmente não vai herdar o reino do céu. Não estou julgando, estou falando pela palavra de Deus, porque é uma coisa de idolatria. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aí, meus amados irmãos, nas igrejas aí, como eu tinha citado há pouco, que ali tem os telões nas igrejas agora, né? A moda é essa, telão na igreja. Louvado seja Deus, igreja pintada de preto, aí apaga as luzes, liga, louvado seja Deus, aquelas luzes piscando para lá e para cá, o telão lá, passa nas letras até de música gospel. E o crente lá, tudo preto, tudo escuro, rebolando para lá, dançando para cá, dançando para lá.
Está participando do que, meu irmão? Da sinagoga de Satanás. E a Bíblia diz o quê? Fuge dela, povo meu, né? Saiam dela, povo meu. Então, meu amado irmão, se você é de Deus, se você é na doutrina, se você é uma doutrina de Jesus, o que você está fazendo aí, meu irmão? O que você está fazendo aí, minha irmã? Porque essas igrejas são apenas o que, meus irmãos? Comunidades, sociedades religiosas. A verdadeira igreja é aquela que guarda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Então, meus amados irmãos, uma coisa é nós pecar e outra coisa é nós viver na prática do pecado. Então nós vemos nessas igrejas e a moda é assim. Não, irmão, é para atrair o jovem para dentro da igreja. Aí, meu irmão, a Bíblia diz assim, ó, como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Glórias ao Senhor Jesus. Salmo 119, verso 9, se não me falha a memória. A Bíblia já diz, Salmo 119. Louvado seja Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se não me engano é o versículo 10. Perdão, meus amados irmãos. É versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu amado irmão, não precisa estar colocando coisas atrativas da igreja, não. Para atrair jovem, não. Não precisa estar colocando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teatro da igreja, igrejas pretas, telão da igreja para atrair jovem, não. Você vê que o jovem vem para dentro da igreja, mas ele não tem uma diferença na sua vida. Tá lá usando calça jeans, tênis, blusinha de manga curta. Louvado seja Deus. Toca nos instrumentos lá mundano. Ei, o jovem vai ser purificado é se observar a palavra, o jovem não vai ser edificado, não é se acompanhar as cores do mundo, não, meu irmão. Não é se acompanhar as cores da terra, não, meu irmão. O jovem, ele vai ser edificado se acompanhar a palavra de Deus, a doutrina santa de Deus. É desse jeito, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aí você vê nessas igrejas mundanas que tem telão, nas sinagogas de Satanás, que não prega doutrina, que só prega o mundanismo, a facilidade, glórias ao Senhor Jesus. E você vê muito jovem. Por quê, meu irmão? Porque aqueles jovens não estão libertos. Eles estão ali apenas pelas coisas atrativas que há naquela igreja. Louvado e grande nome do Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira. É desse jeito. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que aquele jovem, aquela jovem, ele não gosta de orar, chama ele para orar 30 minutos, pelo menos só 30 minutos, para ver se ele vai. Vai não. Não, eu quero tocar a guitarra, a bateria. Eu já ouvi um jovem mundano, louvado seja Deus, de igreja mundana. Ele chegou para mim e falou assim: na igreja não era para ter palavra não, era para ter só louvor. Que negócio é esse, meus irmãos? Aí quando você vai ver lá aquele louvor mundano, aquele louvor gospel que só exalta o ego do ser humano, aquele louvor gospel que só exalta a pessoa, o ser humano, louvado seja Deus, não exalta a Deus. Meus amados irmãos, então nós vemos o que a palavra do Senhor diz, que o príncipe deste século enganou o entendimento deles, para que eles não venham ao conhecimento da verdade. Glórias ao Senhor Jesus. É desse jeito, meus irmãos. É dessa maneira. Então essas igrejas estão proporcionando só emoções no coração dos jovens. Só momentos de emoções, mas não momentos do Espírito Santo. Mas não, a pessoa não sai dali edificada com a palavra, mas sai edificado com as coisas que não prestam do mundo. Edificação de quê, meu irmão? Da carne. Glória a Deus. Aí o jovem disse que lá recebeu a graça de Deus, né? Tá lá orando. Aí de repente o pastor começa com aqueles movimentos. Quando eu falo movimento, é aquelas coisas que eles fazem lá, né? Louvado seja Deus. Aqueles movimentos que eles fazem da igreja. Aquelas barulheiras. Aí ele diz: eis que tá te renovando, tá te enchendo. Aí quando o jovem chega em casa, meu irmão, às vezes nem ora quando vai dormir. No outro dia nem vai orar. Que graça é essa, meu irmão? Essa aí não é a graça de Deus não, meu irmão. Essa aí não é o renovo espiritual de Deus, não. O renovo, a graça de Deus, quando o crente ele recebe o renovo, louvado seja Deus, ele não só ora só naquele dia não.
ele vai buscar no outro dia, ele vai buscar na madrugada, ele vai buscar de meio-dia, de manhã, ele vai ler a palavra, ele sente o desejo de orar, de buscar, de ler, de fazer a obra, de pregar a doutrina. É desse jeito a graça de Deus o renovo. Aí você chega lá, o jovem, ele vai o quê? Vai lá fazer as coisas do mundo. Que graça é essa? Que renovo é esse que ele recebeu? Me diz. Meus amados irmãos, então nós vemos que o povo está num engano terrível. Por isso que Jesus falou: porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Louvado seja Deus. Então é difícil você ver um jovem na igreja de doutrina. Você vê muita gente, multidões, nessas igrejas que tem telão, né? Que proporciona lá o show gospel, cantores ali que cobram 80 mil, 70 mil para cantar, e o jovem está lá adorando ele lá. Idolatria, meu jovem. Idolatria, jovem. Então, meus irmãos, o povo perece por falta de entendimento. Jesus advertiu, Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. A Bíblia diz o quê? De graça receber, de graça dai. Louvado seja Deus. É desse jeito, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, também não convém os irmãos, né? As irmãs estarem vendo filmagens pelo celular, amém? Hoje em dia o diabo ele também não contente com isso, né? Prendeu os irmãos também através da filmagem do celular. Né? Aí o irmão começa a ver lá culto filmado, onde o pastor está se filmando, tá dando para lá e para cá. Ei, meu irmão, que diferença tem da televisão isso aí? Que diferença tem, me diga? É a mesma televisão, meu irmão. Louvado seja Deus. Muitos não têm televisão dentro de casa, mas tá lá vendo culto filmado. Ah, mas aquele pastor, ele é uma bênção, irmão. Ele é uma bênção? Mas você está no pecado, meu irmão. Porque talvez aquele pastor lá, ele não sabe que filmagem é pecado. Mas você sabe que é pecado e você está vendo. Louvado seja Deus. Então é desse jeito, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Honras e glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, meu amado irmão, você que fica vendo culto filmado, não veja mais. Tem até testemunho aqui no canal sobre filmagem, né? Eu acredito que muitos irmãos já viram. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você que ama a doutrina, não fique perdendo seu tempo com filmagem, não, porque você vai ficar aqui na terra. Eu bem vi aqui no canal de uma irmã muito abençoada por Deus, glórias ao Senhor Jesus, que ali a irmã colocou lá um testemunho de uma criança, se não me engano, era uma jovem ou era uma irmã, que Deus falou com ela, através dos sonhos, se não me engano, de ela ficando no arrebatamento. E ela se perguntou por quê. E aí lá, né, Jesus falou, se não me falha a memória, foi Jesus. E aí foi falado lá para ela que porque ela tinha visto o vídeo filmado de um animal, né? Aí tem muito crente aí vendo vídeo aí de animal bobo, de coisinha boba. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, você pode perder sua salvação por causa disso. Então, meu amado irmão, dê valor à sua salvação. Dê valor, meu amado irmão, à sua vida espiritual. Não perca tempo com essas coisas do mundo, não. Eu já contei aqui no canal, louvado seja Deus. Testemunho de um irmão aqui, da nossa igreja aqui, que eu faço parte. Glórias ao Senhor Jesus, que no sonho ali Deus mostrou para ele, o diabo acusando ele. E falou: eu bem sei que tu não tem televisão, mas tu é um dos meus. E ele falou: por quê? Porque tu vê filmagem, ou seja, porque tu assiste culto filmado, porque tu vê filmagem de coisinhas bobas. Tá vendo, meus irmãos? É dessa maneira, é desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, é por uma pequena coisa que você pode perder sua salvação. É por uma mínima coisa. Então, meus amados irmãos, vamos dar valor à nossa vida espiritual, vamos vigiar.
Vamos santificar, meus irmãos. Sai dessas filmagens. Joga a televisão fora. Sai dessas igrejas que tem telão. Sai dela, sai desse sinagoga de Satanás. Vai aí, se puder, procura uma igreja de doutrina e vai congregar, meu irmão. Se afaste disso aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem toda a santa e gloriosa paz de Senhor Jesus. Né? Amém? Quem vos despede, seu irmão em Cristo, irmão Alain. Então, meus amados irmãos, você que tem televisão, joga fora, se desfaz. Que é melhor você se desfazer e ser salvo do que você passar aí 20 anos indo para a igreja, 30 anos indo para a igreja, 10 anos, mas tá aí vendo televisão e ficar no dia do arrebatamento. Sua caminhada, sua carreira vai ter sido em vão. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus.